Olá, luso-curiosos, e sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma viagem a um dos períodos mais, mas mesmo mais transformadores da nossa história. Hoje mergulhamos de cabeça na Revolução Neolítica, a altura em que, aqui no nosso território, tudo, mas tudo mesmo, mudou para sempre. Olhem para isto. Por todo o país, mas especialmente no Alentejo, encontramos estes autênticos gigantes de pedra. Monumentos megalíticos como o Cromlech dos Almendres, que são absolutamente impressionantes. São testemunhas silenciosas de um passado tão distante que nos fazem logo perguntar: mas quem é que conseguiu construir isto? E como é que era o mundo deles para permitir uma coisa destas? Bem, para encontrarmos a resposta, temos mesmo de andar para trás no tempo. Temos de perceber como é que era o mundo antes disto tudo existir. Ora bem, vamos a isso. Antes desta grande revolução, estávamos no período Mesolítico. E a vida, acreditem, era uma coisa completamente diferente. Tentem imaginar. Pequenos grupos de pessoas sempre a mexer-se, a seguir os rios, a seguir os animais. A sobrevivência deles dependia a 100% do que a natureza lhes dava, todos os dias. A caça, a pesca, os frutos que apanhavam. Não havia casas a sério, só abrigos que montavam e desmontavam, feitos para durar uma estação, se tanto. A diferença é abismal, não é? Passar de um estilo de vida para o outro não foi só mudar de hábitos. Foi, no fundo, reinventar por completo a forma como as pessoas se relacionavam com o próprio planeta. Uma mudança de paradigma total. Então, o que é que provocou uma mudança tão profunda? A resposta, e isto é quase poético, estava mesmo debaixo dos pés deles, na Terra. Foi aí que começou a grande Revolução Neolítica. E atenção, é importante perceber isto. Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, gradual, que demorou séculos a acontecer. Mas a grande novidade foi esta. Pela primeira vez, os seres humanos deixaram de apenas recolher o que a natureza lhes dava e passaram a produzir a sua própria comida. E para isso tinham uma espécie de kit de sobrevivência novo. 4 inovações que, juntas, mudaram as regras do jogo. A agricultura, claro, trouxe comida mais garantida. A domesticação de animais, bem, isso era ter carne, leite e lã sempre à mão. A cerâmica foi uma autêntica revolução. Podiam guardar comida para mais tarde, cozinhar melhor e, por fim, as ferramentas de pedra polida. Machados muito mais eficazes que permitiram, pela primeira vez, cortar árvores e abrir espaço para os campos de cultivo. Cada peça deste puzzle foi absolutamente crucial. E esta revolução não apareceu aqui do nada, por magia. Chegou ao nosso território pelo mar, trazida por gente que vinha do Mediterrâneo e que já sabia fazer estas coisas. E não foi uma invasão, foi mais uma partilha, uma mistura. As comunidades que já cá viviam foram, aos poucos, adotando estas novas formas de viver. E com a capacidade de produzir comida e a necessidade de ficar perto das colheitas e dos animais, tudo mudou. As pessoas deixaram de andar sempre de um lado para o outro. Assentaram, fixaram-se. Isso, claro, teve consequências gigantes, não só em como viviam, mas também em como viam a morte. Esta frase resume tudo na perfeição. A Terra deixou de ser só um sítio por onde se passava. Tornou-se o centro do universo deles. Era a casa, era o que lhes dava de comer e, muito importante, era o sítio onde os seus antepassados ficavam, o seu cemitério e a sua origem. E foi desta nova relação com a Terra que nasceram as primeiras aldeias. As casas começaram a ser construídas a sério, com pedra, madeira, barro, feitas para durar, para passar de pais para filhos. A arquitetura, no fundo, nasceu desta vontade de criar raízes num sítio. E é aqui que voltamos aos nossos gigantes de pedra. Com comunidades fixas, mais organizadas e com esta nova forma de olhar para os antepassados, tornou-se não só possível, como necessário, construir estas coisas. As antas eram os túmulos, as casas dos mortos. Os menis talvez marcassem um território sagrado. E os cromlechs, como o dos almendres, eram enormes espaços para cerimónias, sítios que juntavam toda a gente. Parem um bocadinho para pensar nisto. A simples existência destes monumentos é uma coisa de loucos. Arrastar e levantar pedras com toneladas, sem as máquinas que temos hoje, isto exigia uma organização social inacreditável. Era preciso ter líderes, gente capaz de juntar centenas de pessoas a trabalhar para o mesmo objetivo. E tudo isto, claro, alimentado por uma fé, por uma crença partilhada que devia ser fortíssima. Ok, mas por que é que isto nos interessa hoje? Vamos lá ligar os pontos e perceber como é que este passado tão antigo, muitas vezes invisível, ainda está presente no nosso mundo. Foi há cerca de 7.500 anos que estas mudanças começaram a moldar de forma muito profunda o nosso território e as pessoas que cá viviam. As bases do nosso mundo rural, da vida em comunidade, foram todas lançadas nesta altura. Se houver uma ideia para levar daqui, que seja esta. Quase tudo o que achamos fundamental na nossa sociedade, a agricultura, as aldeias, a forma como organizamos o trabalho, a própria paisagem que vemos à nossa volta, tem as suas raízes mais fundas aqui. Foi a primeira vez que a humanidade deixou uma marca permanente no planeta, redesenhando-o à sua imagem.
Mas claro, o Neolítico também não durou para sempre. Uma nova tecnologia, mais uma vez revolucionária, estava a chegar: a metalurgia. O trabalho com o cobre, por volta de 3000 a.C., marcou o início de uma nova era, o Calcolítico. E com esta inovação vieram ainda mais mudanças e sociedades ainda mais complexas. E terminamos com uma reflexão. O pessoal do Neolítico deixou-nos estas pedras gigantes como o seu legado. A pergunta que fica no ar é: e nós? Que marcas é que nós estamos a deixar para quem vier daqui a milhares de anos? Obrigado por terem feito esta viagem connosco, Lusocuriosos. Vemo-nos na próxima exploração.